Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 35 minutos. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 25 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Agora 6 horas e 35 minutos. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Reforma tributária enfrenta dificuldades no Senado por falta de consenso. MEC estuda restringir o uso de celulares nas escolas. Umidade relativa do ar está em situação de alerta. Secretaria Estadual de Saúde alerta para agravamento dos casos de Covid em Goiás. Brasil tem mais focos de incêndio em 2024 do que em todo o ano de 2023. Urnas eletrônicas estarão aptas ao voto no dia 1º de outubro. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 36 minutos, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, desde a última segunda-feira, o principal projeto de lei complementar que visa regulamentar a reforma tributária no Senado começou a travar a pauta de votações devido à falta de um consenso entre o governo e o Congresso. A proposta, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, chegou ao Senado no dia 7 de agosto, com pedido de urgência pelo Executivo para acelerar a análise. Embora a PLP tivesse um prazo para ser discutido até 22 de setembro, senadores solicitaram a retirada da urgência, argumentando que o período eleitoral tornaria a avaliação da proposta mais complicada. Apesar disso, o governo decidiu manter a tramitação em ritmo acelerado, sem considerar a solicitação dos parlamentares. Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ainda não designou o senador Eduardo Braga como relator do projeto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a apoiar a ideia de retirar a urgência, mas acabou sendo persuadido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a mudar de posição. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou a decisão do Conselho de Ética sobre a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. O parlamentar está detido desde março, sendo acusado de ser um dos responsáveis pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018. A defesa de Brazão tem um prazo de 5 dias para apresentar um recurso na Comissão de Constituição e Justiça. A votação no Conselho de Ética resultou em 15 votos a favor da cassação e apenas um contra. A relatora do caso, Jaque Rocha, destacou que o crime foi um exemplo de violência política de gênero. Após essa decisão, o caso será encaminhado agora ao plenário da Câmara, onde será necessário obter 257 votos para que a cassação do mandato seja oficializada. Atualmente, os deputados estão em recesso e retornarão às atividades somente em outubro. E o MEC estuda restringir o uso de celulares nas escolas. Os detalhes dessa medida com Edu Fernandes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O Ministério da Educação prepara para outubro um projeto de lei que visa proibir o uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Brasil. A resolução é uma resposta do governo federal para iniciativas em andamento por parte dos estados e municípios.
A pesquisa TIC Educação 2023 aponta que 28% das escolas brasileiras já proíbem o uso de celulares pelos estudantes, sendo que 60% das unidades de ensino estipulam locais e horários específicos nos quais o uso dos aparelhos é permitido. Segundo a pesquisa, as restrições são maiores nos anos iniciais. Em 43% das escolas de ensino fundamental 1, o uso de celular é restrito. A prevalência cai para 21% e 8% em escolas de ensino fundamental 2 e ensino médio, respectivamente. Na esfera internacional, a Unesco, entidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, divulgou em julho um relatório que defende o banimento dos celulares nas escolas. Segundo o órgão, menos de 1 em cada 4 países estabelece algum tipo de restrição ao aparelho. Na Europa, os celulares têm seu uso restrito nas escolas da Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Portugal e Suíça. Na Ásia, destaca-se a ação da China. Já no nosso continente, o uso dos aparelhos são regulados no Canadá, Estados Unidos e México. Da Rádio 2, Edu Fernandes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E uma operação policial resultou na prisão de 11 motoristas por transporte irregular no aeroporto de Goiânia, denominada Clandestinos. A operação foi deflagrada na madrugada desta terça-feira pela Polícia Civil e aconteceu na porta do Aeroporto Internacional da capital. De acordo com o delegado responsável pelo caso, entre os presos estavam 8 motoristas por aplicativos e 3 taxistas. No local, agentes da Polícia Civil constataram que diversos clandestinos, como motoristas de aplicativo e taxistas, estavam exercendo ilegalmente a profissão e perturbando o trabalho alheio, abordando de forma constrangedora passageiros e descumprindo regras do aplicativo e dos taxistas autorizados. Segundo o delegado, os motoristas por aplicativos estavam trabalhando de forma irregular e os taxistas não tinham autorização para atuar ali naquele local. Todos os presos ficavam à noite na porta de embarque do aeroporto assediando passageiros para que pegassem corrida com eles. Essa ação também atrapalhava o trabalho dos motoristas regulares que atuam naquela área. A operação resultou em 11 presos, motoristas clandestinos e taxistas. Eles foram encaminhados à central de flagrantes para a lavratura do termo de compromisso por exercício irregular da profissão e perturbação do trabalho alheio, contravenções penais previstas na Lei de Contravenções Penais. Após a assinatura do termo, os motoristas foram liberados. E a umidade relativa do ar está em situação de alerta e tomar água é fundamental para evitar doenças respiratórias. Confira os detalhes com Jaqueline Moura. A hidratação é fundamental neste período, principalmente para evitar o aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares. O nosso corpo, ele é formado em sua grande parte por água. De 40% a 60% do nosso peso corporal é água, né? Então, todos os mecanismos que o nosso corpo utiliza, tanto para produzir novas células, produzir novos tecidos, metabolizar as substâncias que a gente ingere, o alimento que a gente ingere e basicamente em toda a nossa constituição corporal, todos os processos têm a água envolvida. Quando a gente desidrata, a gente vai alterar basicamente todos os processos de funcionamento corporal. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a umidade relativa do ar no estado está em situação de alerta, por estar em níveis muito abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Situação que preocupa as autoridades de saúde. Só em julho e agosto deste ano, houve um aumento de 50% nas solicitações de internações por sintomas relacionados à desidratação. E haja água para tanto calor. E olha que esse tempo seco e a baixa umidade do ar devem permanecer até o início de outubro. É importante também ficar atento à quantidade. A recomendação de ingestão diária é de 2 a 3 litros. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa. A gente tem populações que se beneficiam de uma ingestão maior e populações que se beneficiam de uma ingestão menor. Vou te dar um exemplo. Pessoas que não têm nenhuma condição de saúde, função renal normal, função cardíaca normal, tem um metabolismo dito como normal,
A ingestão de água em quantidade adequada ou até um pouquinho maior do que o necessário faz bem. Pessoas que têm insuficiência renal, que não urinam, fazem hemodiálise. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, com o coração funcionando numa função abaixo do normal, podem ter uma sobrecarga, uma intoxicação por água se eles ingerirem uma quantidade maior de água. E quem está nas ruas já sabe o que fazer. Tomar bastante água, que é o essencial, porque sem a água a gente não ia aguentar esse calorão. Hidratando muito, tomando bastante água, evitar muito sol, tô evitando bastante o sol. Gente, o ar-condicionado lá em casa tá ligado o tempo todo. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora, 6h44. E para quem se acostumou a ver um caminhão de gols do Brasil na primeira fase, as quartas de final do futsal teve um cenário diferente, mas ainda assim com vitória larga. O time comandado por Marquinhos Xavier venceu a Costa Rica por 5-0 nessa terça-feira, pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Futsal no Uzbequistão. Marcel, artilheiro do Mundial, Felipe Valério, Leandro Lino e Neguinho 2 vezes marcaram para o Brasil. A seleção brasileira chegou a 32 gols marcados e apenas 2 sofridos até aqui no Mundial de Futsal. Enquanto se prepara para voltar à quadra no próximo domingo às 9h30, a seleção brasileira pentacampeã também fica de olho no jogo de quinta-feira entre Irã e Marrocos, que decide seu adversário às 9h30. Vinícius Júnior será coroado bola de ouro da temporada 23-24 no próximo dia 28 de outubro. Isso é o que diz o jornal Marca da Espanha. Segundo o periódico, o brasileiro inclusive já foi notificado pela France Football de que será o vencedor do prêmio entregue pela revista francesa em parceria com a UEFA. Apesar da notícia, demais veículos de imprensa noticiam que a prática de avisar ao ganhador de forma antecipada não é mais adotada pela premiação. Segundo o Marca, a cerimônia de entrega da bola de ouro será apenas uma formalidade para contemplar Vini Júnior, que está ciente de que será coroado e vencedor do prêmio. De acordo com a ESPN, a France Football costumava avisar com antecedência o jogador que levaria o prêmio. A prática foi vetada justamente nessa edição da premiação. Após se juntar com a UEFA, a revista francesa optou por não entregar a vitória antecipada ao escolhido. Em crise, seleção brasileira fica na 5ª posição no ranking da FIFA. A Argentina lidera. O Humberto Ferretti é quem traz os detalhes dessa lista. Seleção brasileira masculina de futebol perde 13 pontos, mas mantém a 5ª posição no ranking da FIFA. Porém, o time que vive uma fase complicada viu os países que aparecem atrás encostarem na classificação. Casos de Bélgica, Holanda, Portugal, Colômbia e Itália, que ocupam do 6º ao 10º lugar. Além disso, a vantagem dos 4 primeiros em relação ao Brasil aumentou. O líder do ranking da FIFA é a Argentina, seguida por França, Espanha e Inglaterra. A atualização aconteceu após o Brasil vencer o Equador, perder para o Paraguai e terminar a 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo apenas no 5º lugar. Pressionada, a seleção volta a campo nos dias 10 e 15 de outubro contra Chile e Peru, os 2 lanternas da competição. Vale lembrar que na época boa, o Brasil foi líder absoluto do ranking da FIFA entre julho de 94 e abril de 2001 e depois de julho de 2002 a janeiro de 2007. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. E o mercado brasileiro da soja apresentou um dia lento, com negócios pontuais e preços variando entre estáveis e em queda, refletindo a desvalorização do dólar. A Bolsa de Chicago teve um desempenho positivo durante a manhã, mas inverteu a sua tendência no período da tarde, dificultando assim novas transações. Os prêmios oferecidos não foram suficientes para compensar a queda na Bolsa de Chicago. Confira o valor da saca no fechamento do mercado desta terça-feira. No Porto de Rio Grande passou de R$142 para R$141. Em Cascavel, a saca desvalorizou de R$137 para R$136. Em Porto de Paranaguá, o preço caiu de R$143 para R$142. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca passou de R$134 para R$133. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, estabilizou em R$130. Já em Rio Verde, Goiás, o preço caiu de R$132
para R$ 131. Os contratos futuros da soja na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam em alta, mas abaixo das máximas do dia. As preocupações com o clima seco e o atraso do plantio aqui no Brasil sustentaram os preços, além de relatos de rendimentos inferiores ao esperado nos primeiros plantios. Outro fator que chamou a atenção dos investidores foi o novo plano de estímulo econômico do governo chinês, que pode aumentar a demanda por commodities. A China continua sendo o maior comprador da soja do mundo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. A estimativa do Banco Central é de que ao menos 5 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família tenham gastado 3 bilhões de reais em empresas de apostas esportivas por meio do Pix. O cálculo da instituição financeira é referente a agosto de 2024 e foi divulgado nesta terça-feira. A análise técnica foi realizada a respeito do mercado de jogos de aposta online no Brasil após pedido do senador Omar Azizi. Ainda de acordo com a estimativa do Banco Central, aproximadamente 24 milhões de pessoas físicas realizaram transferência via Pix para empresas de jogos de azar ou apostas esportivas apenas em agosto. Grande parte dos apostadores tem entre 20 e 30 anos e gastam em média R$100 por mês com a modalidade. A situação mais preocupante está ligada aos beneficiários dos programas sociais do governo federal. Segundo o Banco Central, dos beneficiários do Bolsa Família, 4 milhões são chefes de família que de fato recebem o benefício e enviaram 2 bilhões de reais por Pix para as bets. E o Conselho da Justiça Federal liberou na última segunda-feira 2,7 bilhões de reais para pagar os valores atrasados de revisões de aposentadorias, pensões, auxílios-doença, entre outros benefícios concedidos pelo INSS. Os atrasados do INSS são valores retroativos ou acumulados que o beneficiário tinha direito e que não foram repassados pelo órgão. Para saber quanto receberá, é necessário consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região. Vale destacar que o depósito depende do cronograma de cada TRF. A quantia será repassada apenas a quem venceu ações contra o INSS para que ocorresse a concessão ou a revisão do benefício, como a aposentadoria, pensão de morte, entre outros. Os atrasados serão destinados a 129.182 processos, com 168.679 beneficiários que tiveram o pagamento determinado pelo CJF em agosto. O Brasil tem mais focos de incêndio em 2024 do que em todo o ano de 2023. Os detalhes você confere com Daiane Cardoso. O Brasil já registrou mais focos de incêndio nos 9 meses de 2024 do que em todo o ano passado. O dado é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Até agora foram detectados mais de 200 mil incêndios no país só neste ano, contra quase 190 mil no ano anterior. O índice é o pior desde 2010, quando foram registrados mais de 221 mil focos no período de 1º de janeiro a 22 de setembro. Em 2023, o Brasil teve mais de 100 mil focos neste mesmo período. Neste ano, São Paulo já quebrou seu recorde histórico de incêndios. A América do Sul teve seu pior índice em 26 anos. Merece destaque também o Amazonas, que atingiu seu recorde histórico de focos de incêndio. Segundo o INPE, que faz o acompanhamento desde 1988, só no último domingo foram 448 novos focos, o que se soma a este ano mais de 21 mil registros de fogo. A temporada de incêndios no Brasil começou antes da tradicional estiagem. Em fevereiro já havia registro de incêndios em Roraima. No Pantanal, as chamas começaram a consumir o bioma em junho. A seca está atrelada ao fenômeno El Niño e às mudanças climáticas. A estiagem é a pior do Pantanal nos últimos 73 anos e a mais severa dos últimos 40 anos na Amazônia. A falta de umidade no ar e no solo, o calor intenso e o vento criam um ambiente propício para que o fogo se espalhe. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19 e um esquema de vendas de notas fiscais falsas foi alvo da Polícia Civil na região da 44 em Goiânia na manhã desta terça-feira. Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de prisões temporárias e 10 de buscas e apreensões contra investigados durante a deflagração da Operação Notas Delivery,
Todos são suspeitos de criar empresa de fachada em nome de laranjas e causarem prejuízos da ordem de 40 milhões de reais ao Estado. Esse grupo criminoso é responsável por um esquema de venda de notas fiscais falsas na região da 44. Os lojistas que sonegavam impostos encomendavam essas notas para essas pessoas que tinham o serviço de delivery, de entrega das notas. É o que revelou o delegado responsável pela operação, Bruno Silva. Ele destacou que as notas fiscais eram emitidas por meio de empresas de fachada, chamadas noteiras. De acordo com ele, até às 8:30 da manhã da última segunda-feira, 6 prisões foram realizadas, incluindo um flagrante de um suspeito portando uma arma de fogo de uso restrito. A investigação listou 11 empresas no esquema, algumas registradas em nome de pessoas em situação de rua. E a população de Goiás deverá crescer 13,3% até 2070, passando de 7,35 milhões de habitantes em 2024 para 8,32 milhões. O estado está entre as 7 unidades da federação que terão aumento populacional, segundo projeções divulgadas em agosto pelo IBGE. Esse crescimento coloca Goiás em uma posição de destaque em meio à tendência nacional de redução populacional. Em nível nacional, o Brasil deverá ter uma redução de 6,3% na população, saindo de 212,6 milhões de habitantes este ano para 199,2 milhões em 2070. A estimativa do IBGE aponta que o Brasil atingirá o seu pico populacional em 2041, com 220,43 milhões de habitantes, antes de começar a encolher. E a Secretaria Estadual de Saúde alerta para o agravamento dos casos de Covid aqui no estado de Goiás. Vamos saber dos detalhes com a Jaqueline Moura. A atualização mostra um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 em pelo menos 5 estados brasileiros. E Goiás aparece na lista. O que a gente tem observado, até a nível nacional, é esse aumento dos casos graves em idosos, né? Pessoas que têm alguma comorbidade que pode sim apresentar a forma grave da doença. De janeiro até a primeira quinzena de setembro, a Secretaria de Estado da Saúde já notificou mais de 64 mil casos de Covid-19 em Goiás. Já são 138 óbitos confirmados. Os números acendem um alerta para o aumento da cobertura vacinal e das medidas de prevenção e controle. Nós temos feito campanhas, né, para poder fazer a comunicação para a população e a vacinação também. Então, todas as nossas salas de vacina, nós já recebemos as doses, né? Todas as nossas salas de vacina, elas estão então equipadas, né? Tem a vacina monovalente para que seja feita essa atualização. Segundo este infectologista, o cenário atual é resultado da não obediência ao esquema vacinal. Ele lembra que a vacina é anual. Por isso, é importante seguir à risca o esquema vacinal para evitar a doença e seu agravamento, levando as pessoas à morte. O pessoal esqueceu de usar álcool gel, o pessoal esqueceu de usar máscaras em ambientes fechados. Então, a gente tem que retomar isso aí, né? Enquanto esses surtos não acabarem. E esses surtos só vão acabar se a gente tiver uma imunização adequada, de até 80% da população, que hoje é uma realidade bem distante para nós. É necessário a gente retomar a vacina, esses cuidados preventivos. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h23. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, admitiu que a Crefisa pode estar vivendo os últimos dias como patrocinadora master do Palmeiras. A empresa está no clube desde 2015. A última renovação da Crefisa com o Palmeiras foi em 2021, ou seja, todas as negociações sempre foram de Leila como patrocinadora e efetuadas com presidentes anteriores, no caso, Paulo Nobre e Maurício Gagliotti. E a noite dessa terça-feira foi de gala na Neoquímica Arena. O Corinthians fez uma grande exibição, venceu o Fortaleza por 3-0 e avançou com autoridade às semifinais da Copa Sul-Americana. E não foi só isso não, Daliana. O torcedor comemorou um confronto perfeito com placar agregado de 5-0. Viu seus principais nomes jogarem muito
E ainda teve tempo de testemunhar a primeira assistência do holandês Memphis Depay pelo Timão. Todos os gols saíram no segundo tempo, com Romero, Igor Coronado e Pedro Henrique. Ao Corinthians agora restam 3 jogos para o sonho do título inédito. As 2 semifinais estão garantidas e com as atuações diante do Fortaleza é possível sonhar com mais. No caso, com a grande final no dia 23 de novembro em Assunção, do Paraguai. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h25. A terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho contabilizando movimentações próximas da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 68,20 e R$ 71,85. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$ 68,20, uma alta de 0,13%. O janeiro 25 valeu R$ 70,83 a saca, uma queda de 0,10%. Já o março 25 foi negociado por R$ 71,85, com um ganho de 0,06%. E finalmente o maio 25, que teve valor da saca de R$ 70,40, uma baixa de 0,49%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho registrou mais altas do que baixas nesse segundo dia da semana. O levantamento foi realizado pela equipe do Notícias Agrícolas e identificou desvalorização somente no Porto de Santos, em São Paulo, mas recebeu valorizações em Sorriso, no Mato Grosso, Rio Verde, em Goiás, Itapetininga e Campinas, em São Paulo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E nessa quarta-feira, a Caixa realiza o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 7. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na poupança Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. 7h27, urnas eletrônicas estarão aptas ao voto no próximo dia 1º de outubro. Vamos saber dos detalhes desses ajustes com Edir Gaia. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, TRE-PA, deu início nesta segunda-feira, 23, à preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições municipais de prefeitos e vereadores em todo o Pará. Esse processo prossegue até o dia 30 nas zonas eleitorais da região metropolitana de Belém. No interior, a preparação das urnas se iniciou nesta terça-feira, 24, e prossegue até 1º de outubro. A diretora-geral do TRE do Pará, Nathalie Castro, acompanhou no núcleo gestor de urnas eletrônicas em Ananindeua a preparação das 255 urnas da 28ª Zona Eleitoral de Belém, com mais 12 equipamentos de contingência, e das 342 urnas com mais 19 de contingência da 100ª Zona Eleitoral de Ananindeua. Ela explicou os cuidados tomados para assegurar a inviolabilidade do voto. Essas urnas, elas passam por testes para saber o funcionamento, passam por essa colocação de dados e pela lacração. Esse lacre são etiquetas que são assinadas pelo juiz e pelo promotor e garante que essa urna não será violada. E aí o eleitor, ele pode atestar no dia da votação que aquela urna está lacrada, que ela não foi deslacrada, ela não foi violada desde a preparação das urnas. No Pará serão usadas 22.910 urnas eletrônicas e 2.777 urnas de contingência, uma reserva necessária para a substituição de equipamentos com defeito. São ao todo 20.133 sessões eleitorais. Os testes das urnas são contínuos e envolvem verificações em componentes como teclado, bateria, monitores e microterminal do mesário. Após os testes, um boletim confirma que as urnas estão operando sem problemas. Elas são verificadas pelo juiz e pelo promotor e lacradas. O juiz da 28ª Zona Eleitoral de Belém, Adriano Seduvim, ressalta que o caráter público dessas providências assegura a transparência do processo. Esta cerimônia ela é pública, então todos os partidos e candidatos são intimados para, se quiserem comparecer e observar todo o procedimento.
Uma das novidades do processo eleitoral deste ano é a possibilidade do uso do CPF para a identificação dos eleitores, o que o TRE do Pará avalia como positivo para acelerar a votação e evitar longas esperas nas filas. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia. 7h29, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, abono salarial, até quando pode sacar? Saiba quem tem direito. Congresso promulga PEC com regras para a eleição dos tribunais de justiça. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Por isso não saia daí, a gente volta já, logo após o intervalo com todos os detalhes. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Coligação, força e coragem para fazer história. PL. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h40, agora já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quarta-feira aqui pela Verde Vale FM. Olha, o Congresso promulgou nesta terça-feira a emenda constitucional que cria regras para a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça dos estados. A emenda constitucional altera a Carta Magna para definir que os órgãos diretivos de tribunais estaduais compostos por 170 desembargadores ou mais em efetivo exercício sejam definidos por eleição. Na prática, essa regra valeria para os TJs de São Paulo e Rio de Janeiro, que têm 170 ou mais desembargadores efetivos. Integrantes dos órgãos diretivos dos tribunais serão eleitos por maioria absoluta com voto secreto entre os membros do Tribunal Pleno. A sessão foi esvaziada com poucos deputados e senadores presentes. A sessão foi comandada pelo senador Everton Rocha, que tinha ao seu lado o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego. A maior parte dos parlamentares está em seus estados participando de atos da campanha eleitoral de aliados. Abono salarial, até quando pode sacar? Saiba quem tem direito, né? Os valores para as categorias variam entre 118 e vão até R$1.412, levando em conta o número de meses trabalhados ao longo do ano base, que foi 2022. Quem traz os detalhes é Marquesan Araújo. Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP 2024, ano base 2022, têm até o dia 27 de dezembro para retirarem o dinheiro referente ao benefício. Até essa data, os pagamentos vão continuar sendo feitos nos dias 15 de cada mês ou no dia útil seguinte. De acordo com o Ministério do Trabalho, até o fim de agosto, mais de R$283 milhões do abono salarial ainda não haviam sido sacados. Os valores são destinados aos trabalhadores da iniciativa privada via PIS e para os servidores públicos via PASEP. Os valores para as categorias variam entre R$118 e R$1.412, levando em conta o número de meses trabalhados ao longo do ano base 2022. Diante disso, trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física, assim como empregadas domésticas, não recebem o benefício. Dos pagamentos realizados até o momento, mais de 22 milhões foram pagos pela Caixa Econômica Federal referente aos trabalhadores de empresas privadas e mais de 2 mil foram realizados pelo Banco do Brasil aos trabalhadores de empresas públicas. Reportagem Marquesan Araújo.